No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e sua família, onde quer que estejas. Hoje é segunda-feira, dia 21 de julho de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade. Para você que acompanha pelo YouTube, não esqueça de se inscrever. Se já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa, né? Caso não esteja, faça e ative o sino de notificações para que você receba sempre o comunicado quando nós postarmos um vídeo, tá certo? Isso é muito importante, dar o like, não para que esse YouTube aqui gera receita, esse YouTube não é monetizado, não gera receita, tá certo? Isso aqui não tem o objetivo de gerar receita, isso é apenas compartilhar da nossa fé, do ensinamento bíblico, das mensagens, da verdadeira mensagem que liberta. Para você que está na rádio, obrigado pelo carinho da sua audiência. Nosso Minuto da Unicidade é retransmitido, né? É reapresentado dentro do programa Nossa Voz, Rádio Betel, 98.7 no Rio de Janeiro, /Recreio Jacarepaguá, e também para a região de Morungaba através da FM 105.9, nossa Rádio FM. Vou compartilhar um texto da Escritura com você e convido você a fazer a sua reflexão, o seu estudo, a sua pesquisa, a sua análise. Diz assim um texto que eu quero compartilhar com você. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E aos que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Em outras traduções dizem: e os que ouviram isto foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E há também outras traduções que dizem: e ouvindo isto foram batizados em nome do Senhor. Essa informação é muito importante. O texto que eu li é Atos, capítulo 19, eu li do verso 1 até o verso 5. Por que eu disse que há traduções, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém diz: os que ouviram isso foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. A João Ferreira de Almeida diz: os que ouviram isso foram batizados em nome do Senhor Jesus. A King James diz também em nome do Senhor Jesus. E há também as traduções que falam em nome do Senhor. E aí eu te pergunto, né? Qual é o nome? Porque o Senhor do Novo Testamento, quando diz Senhor no Novo Testamento, é Jesus. Ele é o Senhor do Novo Testamento. É ou não é? Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Quando diz só Senhor Jesus, está apontando também para o Senhor Jesus. Quando diz lá o nome completo, Jesus Cristo, sabemos muito bem que é da mesma pessoa e o mesmo nome é invocado, apenas uma questão de tradução. Simplesmente traduções aí, mas o fato que o nome que era invocado sobre as pessoas nesse texto, sobre aqueles discípulos de João Batista, é em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então sabemos que Jesus é o centro aqui, é o nome invocado, é o nome ordenado pelo qual fossem batizados. Note que Paulo, ele tem um encontro com aqueles discípulos já na Grécia, né? Que ele chega a Éfeso, Éfeso é a região da Grécia, e questiona aqueles irmãos. Eram homens que estavam pregando, eram homens conhecedores da palavra de Deus. Não tinham a revelação completa, né? Porque a revelação ela é progressiva das Escrituras
até chegar no Cristo. E Paulo pergunta: vocês receberam já o Espírito Santo? Mas nós nem ainda ouvimos falar que haja. Você vê a importância de se pregar a palavra de Deus, né? Você vê a importância de conversar e falarmos das Escrituras com as pessoas. Por quê? Porque aqueles homens estavam fazendo a obra de Deus ainda com o batismo de João Batista, um batismo válido, inclusive. Nós dávamos um estudo para os irmãos numa cidade chamada Lambari no sábado, na família do meu querido amigo irmão Marcelo Vitor, né? Lá, para que a gente manda um abraço para todos os irmãos, irmão Evandro, a todos aqueles irmãos maravilhosos, amigos. E aí eu falava: olha, um batismo válido, a gente fala sobre isso também no seminário do batismo das águas. Um batismo válido das Escrituras. Jesus foi batizado no batismo de João. Então não era um batismo, né, um ritual ou um batismo qualquer. Batismo válido, mas houve a necessidade daqueles homens serem rebatizados. E agora sim, por que rebatizados? Porque eles foram batizados num batismo, volto a dizer, correto. E Paulo rebatiza aqueles irmãos, como está em Atos 19, do 1 ao 5, pode ler lá. Eu li para você, mas leia de novo. Batiza e em nome do Senhor Jesus. Isso é muito importante salientar. Dizia isto num contexto em que nós começamos a dar o texto principal que as igrejas usam para batizar as pessoas, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Demos um estudo sobre esse tema. E a grande pergunta era: por que a igreja não batizou segundo a fórmula trinitária de Mateus 28, 19? Porque não batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi, na verdade, um dos últimos textos que nós lemos, de uma série de textos que mostravam que no livro de Atos, onde estão registradas as ações dos apóstolos, atitudes, os feitos deles, não vê nenhum ato, nenhuma vez mencionado esse nome. E detalhe, não se pode formar doutrina com um versículo isolado. Não se pode. Com um texto sozinho. E Mateus 28, 19 está isolado. Ele não pode ser contextualizado. Sabe o que fazem os teólogos para poder tentar dar um ar de legalidade ou de confirmar essa questão? Eles citam a Didaquê. O Didaquê. Pronto, o Didaquê, um livro atribuído, um livro católico atribuído aos apóstolos, aos cristãos do primeiro século. Assim que os evangélicos fazem. Os doutores evangélicos em teologia usam um documento católico para justificar. É católico. A Didaquê é católico, irmãos. Me desculpa que quando você estuda o Didaquê, você vai ver lá que tem, por exemplo, uma ordem no Didaquê que tem que se rezar o Pai Nosso 3 vezes por dia. Está lá no Didaquê. E aí, você reza 3 vezes por dia o Pai Nosso? De manhã, de tarde, de noite? Faz alusão, segundo os próprios teólogos da mais alta cúpula católica, esse Didaquê faz também a recomendação que se batiza criança, com a exceção da igreja presbiteriana, que é uma igreja que batiza crianças. Das igrejas evangélicas, das mais tradicionais, nenhuma igreja batiza criança, nenhuma igreja evangélica batiza criança. Então, se a gente for pegar para tirar o Didaquê da sua responsabilidade, ou melhor, inseri-lo, fazê-lo, tornar-se um documento do mesmo patamar da Bíblia, então nós temos que batizar as crianças, temos também que rezar 3 vezes o Pai Nosso para começar a dar credibilidade evangélica para Didaquê. Caso contrário, não cita mais ele. Porque Mateus 28, 19 está isolado, está sozinho. Esse texto, batizar em nome do Pai e do Espírito Santo, não tem nenhum outro texto que fala, deveria. Não sou eu que estou falando, não. Isso é uma máxima da teologia. Quer ver? Eu vou pôr aqui o pastor conhecidíssimo aqui, vamos botar um cara de nome para confirmar o que eu estou falando aqui. Escuta aqui o que diz o pastor Silas Malafaia sobre a questão de
não fazermos doutrina com um texto só. Vamos lá. E qual é o outro texto que se repete? Para você fazer um fundamento doutrinário, você tem que ter vários textos, tem que ter uma coisa chamada contexto. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, eu não posso isolar um texto, porque para ser doutrina para a igreja tem que ter contexto, tem que ter vários textos. O mesmo se aplica ao livro de Levíticos, por exemplo? Aí o Antigo Testamento, você só pode aplicar o Antigo Testamento naquilo que é repetido no Novo. Então você não pode escolher. Estou dizendo, quando você tem as cartas do apóstolo Paulo, ou a Bíblia no Novo Testamento, para você ter algo que você diga assim, isso aqui é para a igreja, você tem que ter vários textos. Isso aqui é para a igreja, tem que ter vários textos. Se não tiver, não é uma doutrina. Ouviu aí? Palavras do nosso querido pastor Silas Malafaia, conhecido no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo, dizendo que é impossível, não tem como. Texto, né, sem contexto, é pretexto para heresia. Então, se a gente vai falar de batismo nas águas, a gente tem que falar que o batismo, como a igreja primitiva fazia. Eu perguntava para os irmãos, por que a igreja de Atos, a primeira igreja, batizava de um jeito e nós hoje batizamos de outra forma? Eu digo nós estou falando ali de uma hipérbole, né? Nós, aumentando aqui, né? A maioria. Por que nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Na verdade, eu não batizo. Eu digo nós, que eu digo, quando eu me refiro a nós, me refiro à comunidade evangélica. Por que nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Se a igreja primitiva batizava em nome do Senhor Jesus Cristo. Ora, a igreja católica não somente batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas todas as suas reuniões, tudo que faz, né, nas suas litúrgicas, todos os seus, né, as suas cerimônias, toda a sua liturgia, ela gira em torno, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não tem nenhuma outra recomendação para que se faça alguma coisa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a não ser Mateus 28, 19. E aí, quando você vai para as enciclopédias, o que é a enciclopédia, né? O que é uma enciclopédia? É a ciência que reúne os principais acontecimentos da humanidade. Os acontecimentos mais marcantes, né? Conta a história. Uma enciclopédia é um conjunto de livros, de fatos históricos, né, que estão lá registrados para pesquisas futuras. Então você tem várias. Eu tenho uma lista com várias enciclopédias no mundo inteiro, em que diz que o batismo no início era feito em nome do Senhor Jesus e que havia também, depois disso, começou-se a pregar. Havia-se um debate, porque a maioria dos cristãos antes, no começo, batizava em nome de Jesus, depois foi se introduzindo também o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não sou eu que estou falando, é a enciclopédia. Ah, Tony, mas eu quero uma Bíblia que faça alguma menção a isso. Então, compre aí ou procure alguém que tenha a Bíblia de Jerusalém e leia na nota de rodapé, que diz que a Igreja de Cristo, o livro de Atos, diz assim mesmo, no rodapé, vai para Mateus 28, 19 da Bíblia de Jerusalém, vá no rodapé. Você que tem a Bíblia de Jerusalém, faça esse exercício aí. Vai lá na nota de rodapé que vai lá. No começo, a igreja batizava, como está escrito no livro de Atos, em nome do Senhor Jesus, e que posteriormente teria sido adicionada a fórmula trinitária para que se batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vou te perguntar uma coisa. Se os discípulos de João Batista, para terminar o Minuto da Honestidade, a pergunta que eu fiz para os irmãos lá no sábado. Se os discípulos de João Batista precisaram receber o nome do Senhor Jesus, embora haviam sido batizados no batismo válido que era o batismo de João Batista, se eles mesmo sendo batizados num batismo válido, onde o próprio Cristo também foi batizado dessa forma, precisaram ser batizados novamente em nome do Senhor Jesus, dessa vez pelo apóstolo Paulo. Volto a dizer, batizado no batismo válido. Imagina nós que, de posse dessas informações que eu acabei de passar aqui, em que o olhar lança dúvida em um texto que não se pode contextualizar, será que nós também não devemos ser batizados em nome de Jesus, aqueles que só estão com o batismo trinitário? Por que nós não devemos ser batizados no nome de Jesus? Por que razão? Por que não batizar nesse nome que é sobre todo nome?
Bom, o estudo é muito amplo, muito profundo. Quem quiser saber mais, tem aí na descrição, quem está no YouTube lá, o link para você se informar acerca do nosso seminário completo sobre o tema. Uma apostila boa, 27 vídeos aula explicando. E aí você invista nesse conhecimento importante, mas já está, né? Aí, se não quiser, não tem problema, você pesquisa. Faz a sua pesquisa acadêmica sobre o tema, uma pesquisa séria, responsável, com fontes, e você pesquisa realmente a importância do nome do Senhor Jesus. É por isso que nós temos o nosso programa aqui. É por isso que nós temos o nosso programa. É por isso que nós temos o Minuto da Unicidade, cuja proposta é única e exclusiva, com o intuito de que você venha conhecer o nome que está sobre todo nome. Um forte abraço para você, Deus abençoe, uma boa semana. A gente se fala amanhã, se Deus quiser, com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Até lá! Minuto da Unicidade.